E aí, futuro aluno da UEM, tudo bem com você? Hoje a gente vai entrar num dos gêneros mais importantes desse vestibular e cá entre nós, uma delícia para fazer. Afinal de contas, você chegou até aqui, você sabe ler bem, você sabe, você vai dar conta. Mas vem cá, tem dicas importantes para fazer um bom resumo na UEM, hein? E hoje a gente vai aprimorar e lapidar isso para ficar sensacional. Bora lá comigo, meu bem? Vamos começar abrindo o primeiro slide, chamando a atenção para você ter uma noção geral do que é um resumo. O resumo é uma habilidade de leitura. E essa leitura é uma leitura importante. Você vai começar observando o seguinte: será que eu realmente consigo olhar para um texto e não me empolgar com o que está nele, mas perceber que dentro dele existe uma estrutura interna dividida entre tópico frasal, a parte que eu tenho o desenvolvimento do tópico, depois a parte que eu tenho só exemplos e a parte da inferência? Se você olhar para um parágrafo e conseguir perceber que um parágrafo ele é feito por períodos, e esses períodos eles têm funções, e as funções deles eu vou descartar aqueles que só ilustram, que só exemplificam. Eu vou olhar com mais amor para o texto. Parece difícil, né? Mas nem é tanto assim. Você vai ver que a prática vai fazendo com que você pegue cada vez mais o jeito, vai ficar bem facinho, gostosinho. Mas vamos lá. Toda vez que você for fazer um resumo, acompanha comigo. O que é um resumo? Como eu devo fazer? De que maneira eu devo seguir? Bora! Primeira questão. Falou de resumo, você vai lembrar automaticamente que ele é um gênero textual que testa a sua capacidade de fazer o quê? Filho, de ler e reproduzir as opiniões do autor. Uma das coisas mais importantes quando a gente pensa em um resumo é o seguinte: você não tem opinião nesse texto. Nesse texto, o que importa é o que o autor pensa, como ele pensa, a maneira como ele se expressa. Você agora é só o vetor de uma informação. Você busca a informação do texto e você a transporta para o leitor, que com poucas palavras tem que entender tudo o que estava naquele texto que era importante. O que não era importante é justamente o que você pode fazer, chamado de apagamento. Eu posso simplesmente apagar, eu posso generalizar e eu posso ir trabalhando o meu texto para ficar bom. Então eu vou lembrar assim: primeira coisa, na hora em que você vai fazer um resumo, você vai enxugar, você vai ler o texto grifando as partes. É muito legal quando você vai grifando, porque te dá velocidade. Segunda coisa, você vai lembrar que você deve seguir a ordem com que o autor falou. Então é muito importante você tentar seguir no mesmo raciocínio, na mesma ordem, não colocar a sua opinião. Por mais que a sua opinião seja interessante, envolvente, esse gênero não requer. Esse gênero é assim, pode ser uma besteira ou uma coisa maravilhosa que está lá no texto, mas o que importa é que o autor falou naquele texto, segundo ele. Então você tem que sempre atribuir a ele a autoria, pegar as informações e nunca, mas nunca se colocar em primeira pessoa. Então você vai voltar comigo aqui, ó. Então o que eu tenho que fazer? Seguir a opinião do autor na ordem em que ele falou, usando as articulações lógicas que são necessárias ao texto. Ou seja, o que é articulação lógica? São os elementos de coesão. Você vai olhar aquela palavrinha de coesão, o que é isso? Ligação. Então você vai olhar se tem uma conjunção, você vai prestar atenção em que tipo de conjunção que está lá. Se na frase ele fala, ela é bonita, mas muito jovem, você não vai colocar no seu texto dizendo, segundo o autor, a jovem era bonita e ainda assim jovem. Eu mudei o sentido, eu não posso fazer isso. Então eu tenho que prestar atenção na conjunção que está no texto e respeitar essa conjunção. Fazendo isso não vai ter erro não. E outra coisa importante que você vai prestar atenção: nunca coloque a sua opinião no texto. Então, para isso acontecer, tem algumas dicas importantes. Vamos comigo, olha só. Nas principais dicas que envolvem o gênero resumo, o que nós vamos encontrar? Bom, acho que as 5 primeiras são as fundamentais. Primeiro, resumo não tem título. Você não vai batizar o filho do outro. Ele fez o filho, ele batiza. Ou seja, o autor deu um nome para o texto dele. Você não vai olhar para um texto que fala com relação ao envelhecimento e falar, não, vou fazer um resumo, um raio de esperança. Hello! Você não pode fazer isso. Mas tem às vezes, prof, mas não pode acontecer da banca pedir para colocar um título? Querido, tem uma banca no Paraná que pede sim, mas não é a UEM. E nesta banca, a orientação para esta banca específica seria o quê? Olha, coloque então, resumo do texto X, o nome do texto. Simples assim, só referencial. Mas em Maringá nunca se pediu título para resumos. Então a gente vai tirar isso da nossa vida. Segunda coisinha importante, acompanha comigo na telinha, olha só. O que mais que nós temos que observar? Bom, nós só vamos usar as informações essenciais do texto, joga fora tudo que for desnecessário. Agora para no item
Item 4. Um resumo requer contextualização inicial. E isso é muito importante. Meu amor, o que é contextualizar? Você leu o texto, grifou. Então você vai começar assim. O texto de, você vai dizer quem é o autor. Então é sempre importante fazer a referenciação de autoria. O texto de Gilbert Menstein, o texto de Marilena Chauí, o nome do autor que está lá. Aí você vai pensar, qual é o título do texto, que é uma coisa importante. Saber o nome do texto é crucial para você mostrar que você está lendo adequadamente. Coloca o nome do texto. Depois que você coloca o nome do texto, é necessário colocar qual é a fonte? Publicado na revista Veja? Não, normalmente isso não é um critério necessário. Há quem coloque porque havia espaço físico. Não havendo, o principal é o autor e o nome do texto. A fonte pode ser colocada. Depois disso eu vou pensar que antes de eu começar o resumo propriamente dito, normalmente eu faço uma frase síntese. Ou seja, eu traduzo a ideia principal que o texto veicula antes de começar a fazer a análise do texto na sequência em que ele aparece. Aí é o momento, fiz as primeiras coisas introdutórias e faço a frase síntese. Daí a gente começa a resumir. Voltando para a telinha, você vai ver comigo, olha, eu vou resumir, mas eu não posso dar a minha opinião, eu só posso reproduzir a opinião do autor. E eu jamais posso falar com o meu leitor. Então eu não me incluo no texto, eu uso só a terceira pessoa, eu não falo com o meu leitor e às vezes eu preciso fazer adaptações de marcas temporais ou de marcas adverbiais. Bora comigo, o que é isso? Olha, no texto que eu estava lendo, da Marilena Chauí, num determinado momento a filósofa diz, porque aqui no Brasil, certo? Ou então aqui em São Paulo, você observou isso no texto, mas espera aí, você não vai poder falar aqui em tal lugar. Você vai dizer, Marilena Chauí no texto aponta que na cidade de São Paulo ou lá em São Paulo, naquele momento, naquele dia, ao invés de falar hoje. Então você sempre tem que prestar atenção no que está sendo conversado para você olhar e falar assim, peraí, se lá a autora disse aqui, agora, quando eu estou resumindo, eu vou dizer, naquele momento, a autora evidencia que naquele dia, certo? Então eu vou prestar atenção nisso, para não parecer que você presentificou. A autora pode falar, nós brasileiros devemos. Você nunca, você não se inclui. Então você vai dizer, você não pode falar, olha, nós brasileiros devemos. Você vai dizer, a autora afirmou que os brasileiros devem. Isso é permanecer em terceira pessoa, ainda que venha a ser um texto como um artigo de opinião que usa a primeira do plural. Além disso, volta comigo para a telinha, olha lá. Mais algumas coisinhas importantes para a gente não esquecer. Eu tenho que fazer retomadas, referências bibliográficas ao longo do texto também, no início e no meio. Então eu vou chamar a atenção para duas coisas. O que é referência bibliográfica? No começo do texto eu não falei o nome da autora, eu não falei o nome do texto. O que eu vou fazer no meio do texto? Em algum momento vai parecer que eu estou dissertando. Não pode. Eu fugi do gênero. Então o que eu vou fazer? Segundo a autora, para Chauí. Às vezes eu posso fazer isso. Se o nome dela era Marilena Chauí, eu uso só o sobrenome. Se eu sei que ela é escritora e filósofa, eu posso dizer, a filósofa também reitera. E eu vou fazendo isso ao longo do texto. Para quê? Para que a pessoa perceba que o texto está todo concatenado, que eu continuo fazendo um resumo e que eu estou presa às ideias da autora principal. Basicamente assim. Quer ver? Dá uma olhada nesse textinho bonitinho que já é um resumo. Acompanha comigo, Ele é um resumo bacana, bem estruturado, foi publicado já, né? Então você vai ver assim, logo no começo fala, no texto de Marilena Chauí, Para que Filosofia, a autora evidencia que embora não se vejam pessoas indagando qual a utilidade da maioria das ciências das artes, o mesmo não ocorre com a filosofia. Para tudo. Esse é o momento de contextualização. Esse é o momento em que você apresentou o texto antes de verdadeiramente sintetizá-lo. Então o que está acontecendo? Eu sei quem é a autora, eu sei qual é o texto, eu sei qual é a ideia principal. Agora vem o textinho, agora vem a redação. Só que olha só, na redação você vai perceber que, conforme você vai ler no seu material inclusive, ela vai esmiuçando, detalhando. Mas o mais importante, cadê a tal da retomada de autoria? Fica tranquilo, dá uma olhada. Volta para a telinha aqui comigo, vou até pintar para você, olha a mágica acontecendo. Uhul! Agora você viu. Repare que em mais de um momento do texto, o que nós temos ali? Nós temos a retomada de autoria. Então eu não preciso ficar preocupado falando assim, será que esse aluno saiu do gênero e ficou dissertando? Não, tudo que eu estou dizendo, meu examinador, eu continuo presa ao texto, olha só, eu falei lá em cima o nome dela, agora eu falo Chauí, depois lá mais à frente, quase terminando, para finalizar, a autora, a filósofa,
No resumo, a grande dica é, primeiro, para retomar a autoria, você vai lembrar, primeiro você usa o nome completo da pessoa, depois você usa parte do nome, e normalmente não usamos o primeiro nome porque gera intimidade excessiva, usamos o sobrenome. Além disso, o que mais que nós fazemos? Nós trabalhamos com a ideia dos epítetos, ou dos apelidos, ou das áreas do conhecimento. Então eu posso dizer, a filósofa, a autora, certo? E assim eu vou amarrando o texto, eu vou concatenando. E é isso que eles querem, eles não querem a minha opinião, eles querem a opinião dela. E eles querem que do começo ao final eu me mantenha presa ao texto dela e o faça apenas em terceira pessoa. Seguindo isso, certamente você vai ser muito feliz nessa prova, porque o seu resumo vai ficar sensacional. Um grande beijo, meu bem. Te espero na próxima aula.